Juridiquê, juridicou, juridiquês. Juridiquê, juridiquei. Juridiquê, juridicou, juridiquês. Juridiquei, juridicou, juridiquê. Olá a todos, Jéssica aqui com o nosso novo programa, o Juridioquê, o podcast que traduz o direito para você. Tudo aquilo que você acha complicado, não entende, a gente traduz no Juridioquê. E hoje nós temos uma pessoa, todas as pessoas que eu trago aqui são especiais, né? Vocês já perceberam. Mas o nosso convidado hoje é muito querido por mim, um amigo querido. Ele é bacharel em Direito, licenciado em Educação Física, policial civil. Recebo aqui no Juridioquê hoje, Bruno Câmara. Obrigada muito por ter aceito o nosso convite para falar sobre um tema que é no mínimo inusitado. Tretas na delegacia. Esse é o título do nosso programa, mas a gente vai traduzir um pouquinho o que é atividade policial, e o Bruno, melhor do que ninguém, vai poder nos ajudar nisso. Obrigada, Bruno, por ter topado o convite. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes, internautas. É um prazer enorme participar do seu podcast. Vamos lá, então, tratar desses assuntos aí, né? Um bate-papo. Tretas. Mas antes das tretas, estávamos falando aqui, antes de iniciar a gravação do programa, que quando eu era estudante de Direito, eu imagino que seja uma dúvida que todas as pessoas têm, qual que é a diferença das polícias, né? Porque você tem o policial civil e tem o policial militar. Qual que eu procuro em que situação? É a mesma coisa? É só porque um tá de fardo, o outro não tá? Qual que é a diferença? Então, essa é uma dúvida de muitas pessoas, né? Na verdade, a polícia, né, ela tem vários tipos de polícia, conforme a Constituição Federal, né? Tem a Polícia Rodoviária Federal, tem a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, cada uma com a sua atribuição específica, né? A Polícia Militar, ela é uma polícia, digamos assim, preventiva, né? Ela é uma polícia ostensiva, né? Então, como você mesmo disse, é uma polícia que utiliza a farda. E a ideia dessa farda de estar visível aos olhos da população, tentar inibir a prática de um crime, né? Ótimo. Então essa seria a ideia. Já a Polícia Civil é uma polícia repressiva, então acontece um crime e daí a partir disso vai ser investigado, né? Então a função principal da Polícia Civil seria a investigação, né? Dos crimes, para tentar identificar quem praticou um crime ou se houve de fato esse crime, né? Então, a Polícia Militar, a ideia é prevenir, e se aconteceu o crime, a Polícia Civil vai investigar quem foi, o que fez e encaminhar todo o procedimento para penalizar aquele indivíduo que cometeu o crime. Exatamente. Lembrando que, para quem não sabe, existem regras no nosso ordenamento, leis que estabelecem o que pode e o que não pode ser feito. E algumas dessas condutas são consideradas crimes ou contravenções penais, com penalidades, com sanções mais severas, inclusive. Então, o nosso objetivo é sempre manter o réu primário. Eu tô louca pra falar isso. O que é o tal do réu primário, hein? O réu primário seria aquele indivíduo, né, que praticou um crime, no caso não teve nenhuma condenação prévia, né? Não foi condenado pelo... Então, quando eu sou réu primário, significa que eu não fui condenado por nenhum crime. Anteriormente. Apesar de dar vontade de fazer algumas vezes, né? O pessoal brinca, né? Ai, que vontade de perder o réu primário. Ô Bruno, e como que você é policial civil, então você atua mais na investigação quando o crime efetivamente ou aconteceu, ou pode não ter acontecido. Exatamente. Mas vocês vão investigar se existe o crime ou não. E como que chega para vocês isso, assim? Como é que chega essa informação de que pode ser que tenha havido um crime? A investigação, normalmente, ela inicia a partir do boletim de ocorrência, né? A pessoa vai até a delegacia. O BO, o famoso, né? BO. A pessoa vai até a delegacia, faz esse boletim de ocorrência, ou também pode ser feito pela internet, né? No site da Polícia Civil.
Esse boletim de ocorrência, é a comunicação de um fato. Tanto faz se for na internet ou se for lá presencialmente na delegacia. Não, a princípio não. É que tem alguns crimes que, por serem mais graves, assim, com uma complexidade maior, daí Precisa ir na delegacia. precisa ser feito presencialmente, né? Que seria o caso, assim, de um homicídio, o caso de um estupro. Homicídio quando uma pessoa mata a outra. Exatamente. E o estupro é quando há violência sexual com relação a uma pessoa. Isso. O latrocínio, né? Que seria o roubo seguido de morte, né? O que mais também? Furto e roubo de veículos, né? Esses não tem jeito, tem que ir na delegacia. Isso, até porque precisam de mais informações, assim, para a polícia, né? Então, esses crimes ali teriam que ser feitos presencialmente na delegacia, né? De qualquer delegacia do estado, né? Então, mas voltando ali com relação ao boletim de ocorrência, né? A partir disso que a gente vai apurar os fatos, né? Verificar como que se deu esse crime, né? Buscar elementos para identificar o criminoso, né? Ou se realmente ocorreu, né, o crime. Existe outra possibilidade também, né? Além do boletim de ocorrência e também da virtual ou presencial, que é a questão da denúncia, né? Que é muito frequente, né? A pessoa não quer se identificar, né? Às vezes uma testemunha presenciou aquele crime, mas tem medo, né? De acontecer alguma coisa, uma represália, né? Ela liga para a delegacia e faz uma denúncia anônima. E a partir disso a gente vai averiguar essas informações se realmente procedem, né? Porque no boletim de ocorrência, eu, cidadã comum, me dirijo à delegacia ou faço na internet e eu posso falar e escrever o que eu quiser, né? Isso. Então vocês não fazem juízo de valor se o indivíduo chegou lá e disse, olha, o meu carro foi furtado. O que vocês fazem é questionar, né? Tirar todas as informações necessárias. Mas eu posso estar mentindo, né? Exatamente, perfeito. O boletim de ocorrência em si é uma mera comunicação do fato, né? Então, a partir disso que daí vai ser apurado, né? O delegado de polícia, né? Que é o chefe de polícia, né? A autoridade policial, ele vai analisar aquele boletim de ocorrência, né? E a partir disso ele vai fazer o despacho, né? Para as equipes de investigação ou para outra delegacia de outro município, porque, por exemplo, a pessoa pode fazer um boletim de ocorrência online e daí esse boletim ele é encaminhado para a central de plantão policial, que é aqui em Joaçaba, regional a delegacia regional, digamos, né? Então envolve todas essas cidades vizinhas, Catanduvas, Capinzal, Jaborá, essas são Erval as do cidadezinhas Oeste. aqui da região de Joaçaba, né, pessoal? É porque eu espero que esse podcast esteja sendo ouvido lá no Acre. Então o pessoal fala, nossa, Jaborá. Vocês precisam saber Joaçaba, né? Que é a melhor cidade do sul do mundo. E todas as outras são bem legais também, né, Bruna? Mas aqui em Joaçaba a gente tem uma regional, é isso? E aí concentra informações de outros municípios, acabam caindo aqui. Exatamente, né? Porque o plantão de polícia, né, que funciona todos os dias, né, 24 horas, né, inclusive aos finais de semana, nem todas as delegacias, elas funcionam nesses horários à noite, né, fim de semana, feriados. E aqui na regional sempre tem uma equipe, né, para atender a todos os população. municípios têm uma referência policial, não é necessariamente uma delegacia. Tem as delegacias, só que se uma ocorrência acontecer à noite ou um fim de semana, é encaminhado para a central, né? Então, por isso que eu disse, né, que o delegado ele pode receber um boletim de ocorrência de outra cidade, né, e encaminhar para aquela equipe daquela cidade apurar, investigar, né? Então... E essa equipe é só de policiais civis, não tem policiais militares? A gente trabalha muito, assim, em parceria, né? Legal. Muitas diligências, assim, muitos serviços que a gente faz. Às vezes a Polícia Militar presta apoio para nós, assim como nós para eles também, né? Então, é uma parceria que
que a gente costuma E, ter. e esses times de investigação, eles são compostos, tem uma regra, assim, são sempre 2 policiais, sempre 3, ou não? O próprio delegado que define dependendo da complexidade da situação. Isso, não tem assim uma regra fechada, né? Tem as equipes especializadas, né? Então, por exemplo, aqui em Joaçaba tem a DIC, né? Que trabalha com crimes assim de maior complexidade, né? Tráfico de drogas, homicídio, né? E tem ali na delegacia da comarca onde eu atuo, que seriam crimes assim que a gente atende muito: furto, estelionato, né? Então, E vocês atendem ali também na delegacia crimes contra a mulher? Maria da Penha. Sim, Maria tem. da Penha é violência contra a mulher, né? Isso, tem a delegacia da mulher ali, anexa ao junto. prédio, isso, que daí atende esse tipo específico de ocorrência, né? Entendi. E não vem para a central, ou vem também o delegado que define? Isso, se for ali durante o expediente, né, que é de segunda a sexta, no período da tarde, a gente já encaminha, né, senão existem situações que ocorrem o flagrante, né, quando o crime ele é constatado naquela hora, né, o policial identificou aquele exato momento a pessoa praticando o crime, né, então nesses casos é encaminhado para a central de flagrantes ali, né, central de plantão de polícia, né. E se for outro caso assim que não seja flagrante, daí é direcionado depois para a delegacia específica ali. Tem alguma restrição ou qualquer pessoa pode registrar um boletim de ocorrência? Não, o que precisa, na verdade, é que a pessoa seja maior de idade, né? Até pela questão das informações ali, né? Então, se comparece algum menor ali, a gente recomenda que Esteja acompanhado. acompanhado, né? Claro, os policiais sempre eles vão ter que atender a pessoa, né? Se chegar uma criança ali, né? A gente vai tentar entrar em contato com os pais, algum parente dela, para que haja esse atendimento aí, né? E outros casos também, que às vezes acontece a pessoa chegar embriagada ali para fazer um boletim de ocorrência de perda de documento, né? Daí a gente recomenda que retorne em outro momento mais oportuno, né? Até para ter uma veracidade maior das Exatamente. Uhum. E se a pessoa lembrar também. Que daqui a pouco nem lembra, né? Ô Bruno, e feito o boletim de ocorrência, encaminhado esse processo investigativo, pode ser que não dê em nada, né? Pode ser que a própria autoridade policial decida que não é causa para o encaminhamento de um processo, porque nem todos os cidadãos sabem exatamente o que é crime e o que não é crime. Então, pode acontecer de uma pessoa ir lá narrar uma situação e vocês chegarem à conclusão que aquilo não tem nenhuma violação da norma, né, da norma brasileira? Isso, pode acontecer sim, né? E acontece bastante, inclusive. Até com relação ali, voltando, né, a questão do boletim de ocorrência virtual, né, feito pela internet, uma das coisas que se analisa é justamente isso, né, porque às vezes a pessoa, ela faz o boletim de ocorrência, falta algum dado da pessoa, né, ou a conduta que ela narrou ali como crime, às vezes não se enquadra num crime, né, então esse boletim ele é encaminhado para a central para que um agente de polícia ele faça a homologação para justamente conferir essas situações, para daí confirmando vai ser encaminhado para o delegado que vai dar a destinação dessa ocorrência, né? Vocês chegam de registrar a ocorrência ou percebido que não é nada previsto na legislação, vocês nem registram? A ocorrência. Se eu chegar lá e falar assim, eu quero, sei lá, denunciar o meu vizinho que às 3 da tarde canta alto e canta mal. Meu vizinho e canta mal, eu quero registrar uma ocorrência contra ele. Você anota isso e atesta que não é uma situação prevista na legislação ou nem registra? Não, o boletim ele sempre vai ser feito, né? Sempre. O que a pessoa narrar, vai né? ser. E daí depois pode ser arquivado ou não é dado andamento ali se for uma questão do que a gente chama de fato atípico, né? Que é uma conduta que não se enquadra como crime, né? Tá. E se for uma conduta realmente criminosa?
né? Vocês investigam, abre-se um processo, não sei, um processo administrativo, um inquérito policial. Certo. E aí vocês começam a fazer a investigação dessa situação. Feita a investigação, tudo isso vai compondo um processo? Como é que vocês organizam isso? Na verdade, o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, né? Sim. Então a gente chama que é uma fase pré-processual, é a fase investigativa, né? Então o que compõe tudo o inquérito policial, né? Desde um interrogatório de um suspeito, depoimentos da vítima, uma declaração de uma testemunha, elementos, né, o relatório que a gente faz de investigação, que pode incluir ali umas fotos que a gente fez, umas filmagens, né? Tipo bem filme policial mesmo, assim? Vocês filmam e tiram fotos? Acontece muito, né? Ou imagens que a gente obtém, né? Como assim, aconteceu um furto numa lanchonete, né? A gente obtém as imagens ali com aquela lanchonete e daí a gente consegue identificar a pessoa, né? Tudo isso vai ser juntado no inquérito, né? E daí depois, né, que a gente comentei que teve essa fase pré-processual, né, fase investigativa, depois o delegado ele vai fazer um relatório desse inquérito e vai encaminhar para o fórum, né? Daí lá inicia a fase processual, né? A ação penal, né? Que daí o Ministério Público, né, ele vai intervir, né, oferecendo aquela denúncia para, digamos, atestando que aquela conduta de fato encaixa assim como um crime, né? E daí depois o juiz que vai julgar, né? Tá. Mas nós temos situações em que isso nem extrapola o inquérito, né? Feito o inquérito policial, talvez a própria autoridade entenda que não. Ou tem situações que a pessoa decide que ela fez o boletim de ocorrência, mas que ela não quer encaminhar aquela situação adiante. Pode acontecer também. Pode acontecer. Assim, depois que é instaurado o inquérito policial pelo delegado, ele não pode, o próprio delegado, arquivar, né? Isso aí tem que ser feito um relatório de todas essas diligências e tem que ser encaminhado para o juiz, né? É o juiz que vai ter o poder de arquivar esse inquérito, né? Tá. E em que momento que a parte pode, antes disso, dizer, olha, não brinco mais, não quero mais encaminhar essa demanda? Às vezes a gente até faz intimações das pessoas para comparecer à delegacia, prestar um depoimento, né? E a pessoa acaba desistindo, digamos, né, Claro, tem algumas situações, né, que daí envolve a questão do processo penal, né, que são de ação pública incondicionada. Então, o Estado, ele vai ter que apurar isso, seguir adiante. Mesmo que a pessoa não queira. Mesmo que a pessoa não queira, então, né? Em algumas situações tem crimes, por exemplo, homicídio, morreu uma pessoa, ou um roubo. Tem situações que a pessoa, querendo ou não, o processo vai seguir. Exatamente. Mas tem situações, por exemplo, não sei, eu fui ofendida por alguém, registrei ocorrência e depois a pessoa veio, pediu desculpa, se retratou e eu não quero mais encaminhar aquela demanda. Isso pode acontecer. Isso, que só a questão de crimes de ação privada, digamos, né? Que daí a pessoa pode desistir, no caso, né? Que a pessoa... ou não fazer a representação criminal, que é aquela autorização da pessoa para que dê prosseguimento, né, na investigação, né? O estelionato é um crime que agora, recentemente, teve uma alteração na lei, né? Que antes era essa questão de ação pública incondicionada, né? Mas agora só em algumas situações, como quando a vítima é uma pessoa idosa, uma criança, um adolescente, né? Ou que a vítima é a própria administração pública, daí sim vai ser obrigatoriamente apurado, né? Agora, nos demais casos, somente com a autorização da pessoa, que seria a representação. Isso. Autorização para representação criminal. Mas tu falou de estelionato.
O que configura estelionato, assim, de modo bem simples? O bilhete da loteria premiado, ou a pessoa que reiteradamente passa, sei lá, cheque sem fundo. Ainda tem gente que passa cheque sem fundo. Tem muito, né? O estelionato é aquela conduta, né, popularmente conhecida como 171, né? Que é justamente o artigo da lei, né, do crime, né? Do Código Penal. Isso, do Código Penal. É aquela situação, né, que a pessoa o criminoso tem aquela habilidade, né, de passar uma conversa na pessoa, enganar ela para oferir uma vantagem, né? Então a gente... O que tem mais acontecido aí muito, assim, Mas isso aí no telefone, né? Aqueles golpes no celular, que a pessoa se passa por a mãe ou pai de uma pessoa, né? E daí pede um dinheiro, a pessoa vai lá e deposita, né? Acreditando que seja o pai dela conversando, enfim, né? O cara então, que tem várias namoradas se encaixa aí, não? Que fala pra todas que elas são... não, é só você. Não, é só você. Não, acho que não se encaixa. Né? Estelionato... Um estelionatário sentimental. Mas, ô Bruno, agora você falou dessa questão dos golpes, né? Vocês têm atendido um volume grande de golpes, em especial agora, antigamente eu falei brincando, mas não é brincadeira, aqui em Joaçaba a gente teve muito golpe do bilhete premiado, o estelionatário que passava em loja, vinha de fora e passava em 10 lojas na mesma tarde, disparando cheques sem fundo e levando os produtos para vender fora daqui. E hoje a gente vê de modo muito frequente os golpes, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook. Esses também eu posso registrar e tentar apurar na delegacia? Sim, na delegacia ou também pela internet, né? Fazendo o registro, né? E é fácil achar esses estelionatários aí da internet? Mais ou menos, né? É uma demanda muito grande, né? No país, né? Não só na nossa região, né? Então, tem algumas situações que acabam, infelizmente, facilitando, né? A ação dos criminosos, né? Que seria, assim, você abrir uma conta corrente facilmente, né? Com dados de outra pessoa, né? Você comprar um chip telefônico, às vezes com CPF até de outra pessoa também, né? Às vezes eu escuto as pessoas dizendo que, ai, que bobagem, o que vão fazer com o meu CPF? Então, com o CPF, você já consegue comprar o chip em nome de outra pessoa. E isso pode gerar uma série de complicações, né? Não é o mais comum, mas sempre tem aquele jeitinho brasileiro, né? Que... Sem apresentar o documento, exatamente, você consegue, né, comprar o chip. Então, são falhas, assim, que facilitam a ação criminosa, né? Você me perguntou, é fácil de encontrar essas pessoas? Assim, a polícia até consegue chegar, né, nessa pessoa ali que recebeu um depósito, né, indevidamente, né? O problema é que muitas vezes, assim, a gente chega até a pessoa e não é de fato que aplicou o golpe, né? Foi feito por isso que eu comentei da conta corrente, né? Aquela espécie de laranja, né? Chega na pessoa, às vezes ela nem tem conhecimento que foi aberta uma conta corrente em nome dela, sabe? E aquela pessoa tá utilizando indevidamente, né? Só para receber dinheiro proveniente do golpe. E o que você recomenda, assim, para quem tá nos acompanhando? Medidas, pela tua experiência, assim, nossa... isso aqui seria evitado se... Aquela situação poderia ser evitado se... Tanto no âmbito digital quanto no âmbito físico, assim. Questões que são bem recorrentes na tua atividade e que você percebe, poxa, isso seria muito simples de resolver. É a questão da prevenção, né, Jéssica? É sempre desconfiar, né? Não depositar dinheiro para nenhuma pessoa, assim, a não ser que você tenha completa certeza, né, que se trata ali daquele teu conhecido, né? Você ligar para a pessoa, né? Porque pelo WhatsApp não tem como saber, né? Eu posso, com uma foto qualquer, em qualquer número, mandar uma mensagem para você e dizer, Bruno, e efetivamente isso é verdade, tô com um problema no meu aplicativo, tô com um problema no meu cartão, você pode depositar ou me fazer um Pix de R$200? Se eu não ligar pra você, ouvir a sua voz, ou te encontrar presencialmente, talvez eu acredite que efetivamente é você que faça o depósito pra uma pessoa que eu sei lá quem seja, né?
a principal, como eu disse, né, a habilidade do estelionatário é essa... ludibriar a pessoa, né? Então, ela copia uma foto do perfil ali do WhatsApp, coloca no telefone dela, tudo para facilitar aquele engodo que diz. O engodo, o golpe. E hoje com a engenharia social isso é muito fácil, né? Porque se eu acessar, por exemplo, o Facebook do indivíduo, ele tem lá 1.000 amigos. Destes 1.000 amigos, 500, por algum motivo, tem o número do WhatsApp no perfil do Facebook aberto. Então eu já tenho 500 números de telefones de pessoas que eu sei que são amigas do Bruno. Aí eu faço um telefone qualquer, mando mensagem, cadastro esses números, peço dinheiro para 500. Se de 500 amigos do Bruno, sei lá, 30 efetivamente decidirem depositar R$200 pro indivíduo, já era. Né? É difícil de recuperar esse recurso, dificilmente mesmo. E você tocou num ponto importante, né? Que é a questão das redes sociais, né? Então as pessoas hoje acabam expondo muito a sua vida, né? Então isso facilita também, né, o criminoso de obter informações da pessoa para posteriormente utilizar para aplicar o golpe, né? Então a gente sempre recomenda, né, que a pessoa tente ser mais se preservar, né, com relação a informações pessoais, assim, de família, né? Foto da casa, da frente da casa, assim, da placa do carro, melhor Exatamente, não, né? Tudo isso é bom evitar, né? Eu sempre falo, foto do filho de uniforme, né? Então o cara é mega milionário, vai levar o filho pra escola, primeiro dia, filho do uniforme na frente da escola. Isso é um prato cheio para quem tá de olho nesses indivíduos, né? Exatamente. O que também não significa, né, pessoal, que vocês não possam ter uma vida digital. Mas o que o Bruno recomenda é que, se possível, as contas sejam particulares, não abertas a todos, que se evite algumas informações. Signo você pode postar. Agora, a placa do carro não é bom, né? Signo acho que não tem problema. E tentar filtrar também a questão, assim, de quem que vai adicionar, né? Das relações. Tem pessoas que vão adicionando qualquer pessoa que pede solicitação ali, né? Nem conhece a pessoa e está adicionando, né? Então... Ô Bruno, eu tive falando com estudantes, adolescentes, né? Sobre segurança, sobre proteção de dados... E fiquei surpresa da quantidade de crianças e adolescentes com acesso à internet, assim, de modo, né, quase que liberado. E o quanto elas se relacionam com outras pessoas em jogos, em redes sociais, achando que tais pessoas são adolescentes da mesma idade em algum lugar do país apenas interessados em jogos. Eu não sei se tem sido comum ou, né, na tua prática você tem visto também crianças e adolescentes sofrendo esse tipo de golpes ou deixando os pais suscetíveis, eventualmente até usando o cartão de crédito do pai nas redes sociais ou usando em sites não confiáveis. Isso também é objeto de registro na delegacia ou não acontece? Sim, acontece, né? Essa geração atual ela é muito precoce, né, com relação à era digital, né? Então, na minha época, assim... Na minha época! Eu não sou tão velho assim, mas, pô... meu primeiro celular, eu acho que foi ali com uns 14, 15 anos. Nossa. Hoje você vê uma criança aí com 5 anos já tem um celular, né? Então, melhor do que o meu, possivelmente. Então, assim, a criança, né, ela é mais inocente, né? Então é mais fácil, né, de cair no golpe, né? Então é um prato cheio também pro criminoso, né? Para enganar mais facilmente essa criança, né? Então os pais aí que têm filhos menores, que têm acesso ao celular, internet, cuidado redobradíssimo, monitorar muito. Tem até aplicativos, né, Bruno, que você consegue acompanhar a atuação tanto do adulto quanto da criança na internet e monitorar cada vez mais, não porque quer se tolher a liberdade, até porque criança não tem liberdade, né? Tem que ser acompanhado pelos pais. Nesse sentido, mas para entender o que está acontecendo. E daqui a pouco o teu filho menor, teu filho adolescente está falando com outra criança que você acha que é criança e não é, né? Então,
esses cuidados. E já que a gente tá falando de treta, vou fazer uma agora, né? Passa por vocês também, pelo policial civil, na delegacia, a questão afeta ao bafômetro? Porque recentemente a gente teve aí um entendimento quase que pacificado num tribunal superior de que o bafômetro agora ele é obrigatório. E antes as pessoas paradas em blitz ou paradas e demandadas a fazer o bafômetro pelos policiais, a regra era, na dúvida não faço. Né? Então o bafômetro, para quem não sabe, é um equipamento que mede se eu ingerir bebidas alcoólicas, né, Bruno? E quem tá dirigindo pode beber? Não. Não. Não pode. É aquela máxima, né, das propagandas, né? Se beber, não dirija, né? Essa questão até semana passada teve nos jornais, né? Havia uma discussão, né, da legalidade dessa prisão se a pessoa se recusasse a fazer o teste do bafômetro, né? É importante, assim, explicar para as pessoas que a partir do ano de 2016 para cá, teve algumas mudanças na lei significativas, assim, porque, como você tinha dito, né, antigamente, até era um dos argumentos, assim, de advogados, tal, que a pessoa, se não quisesse, não precisava fazer o bafômetro, justamente com aquela ideia do princípio da não autoincriminação, ou seja, a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si mesma, né? Só que com essa alteração na lei, agora mais recente, o que aconteceu? A lei fechou, digamos, o cerco com relação à pessoa se afastar, né, dessa situação. Por quê? O que acontecia? A pessoa... Antigamente ela se recusava a fazer um bafômetro, né? Chegava o policial militar, abordava a pessoa, ela se recusava a fazer o bafômetro, encaminhava para a delegacia, na delegacia era encaminhado para o IML, né? Fazer aquela coleta de sangue. E nesse tempo, decorriam horas, tal, acabava às vezes até abaixando o nível de alcoolismo da pessoa, e no resultado do exame dava negativo e ela acabava sendo liberada, né? Hoje é diferente. Então, o que acontece? Como é que é tratada a lei hoje, né? Tem duas condutas, né? Que seria uma da pessoa, digamos, beber pouco, né? Que ela vai ser oferecida, né, o teste do bafômetro. Se a pessoa ela se recusar, o policial ele tem outros meios indiretos de provar que ela está embriagada, né? Que seria por meio de uma filmagem, né? Ou tem um formulário que a polícia tem, né? Que é com base numa resolução do CONTRAN, que regula a matéria, que o policial ele vai fazer alguns X, né? Marcação de X para ver se tem algum sinal de embriaguez, né? Então ele pode estar com o olho vermelho, ele está com um hálito etílico, né? Pode estar gritando. Bafo de cachaça, né? Pode estar gritando, eu não tô bêbado, tentando fazer o 4 e caindo. Exatamente, né? Andando assim, meio cambaleando, até a veste, assim, a vestimenta desalinhada, né? Tudo até isso. Me organizei aqui. Tudo isso são sinais que podem indicar que ele está embriagado, né? Havendo mais de um sinal, isso já autoriza o policial a encaminhar para a delegacia, né? E lá o delegado ele vai ou não averiguar isso aí, ele se convencendo de que é uma situação de flagrante, né? Ele vai lavrar o APF, né? O auto de prisão em flagrante, e será arbitrado a ele uma fiança. Se ele não pagar a fiança ali no ato, ele pode ser encaminhado ao presídio, né? Eita! É assim que funciona. Então, se beber não dirija, porque se dirigir bêbado pode sair preso. E daí assim, eu comentei, né, a questão do crime, né? A fiança é o valor que o indivíduo paga para depois responder o processo em liberdade, exatamente, né? A outra possibilidade, que é a inovação da lei, é a questão da recusa administrativa, né? O policial ele ofereceu o bafômetro, a pessoa se recusou, então vai ser aplicado uma infração administrativa, né? Se ele se convencer que que essa pessoa, se o policial, digamos, está em dúvida se ele está ou não bêbado, né? Vai ser aplicada a infração de trânsito, né? Então Perde a carteira?
também pode perder na carteira, né? Tem as Eita. penalidades e medidas administrativas, né? Eita. Recolhimento da CNH, suspensão do direito de dirigir, inclusive a multa, né? Seria uma infração de trânsito de natureza gravíssima. Gravíssima. Não gosto. Tem então, os pontos na carteira, né? então eu vou evitar de comer sagu e sair dirigindo por aí, né? Que pode ser que dê problema, né? Ô Bruno, e essa fiança é paga na delegacia mesmo? E normalmente o valor não é baixo de fiança, né? O delegado ele pode arbitrar a Arbitrar. fiança de 1 até 100 salários mínimos, né? Então, Aff! Sábado de madrugada, o indivíduo é pego embriagado, não tem nem onde arrumar o dinheiro. Vocês aceitam Pix pra pagar a fiança? não, é só em dinheiro, né? Olha, cara. Em espécie, né? Não pode cheque, passar cartão, nada, né? Esse dinheiro é recolhido. Cheque sem fundo. Esse dinheiro é recolhido pelo escrivão de polícia, né? Encaminhado depositado, digamos, em uma conta no judiciário, né? E aqui na delegacia tem um presídio, né? O indivíduo que não fez o pagamento da fiança vai ser encaminhado ao presídio. Isso, exatamente. E nos municípios que não tem presídio, fica dentro da delegacia. Não, na delegacia, na verdade, existem algumas celas, né? Mas é somente para manter a custódia do preso durante o ato, né? Entendi. Ele não pode ficar Morando preso lá na delegacia. Exatamente. Isso né? só vocês. Terminou o procedimento, ele é encaminhado para o presídio, né? Então, se for uma delegacia que não tem ali, no caso, né, fora de Joaçaba, ele vai ser encaminhado para o presídio de Joaçaba. Nossa, gente, o melhor é ficar meio longe das tretas na delegacia, né? Bruno, eu sei que você não pode, você não pode mencionar nem detalhar, mas deve ter cada treta em delegacia de tudo, né? Você já deve ter visto cada coisa. Tem muito, né? Eu já tinha uma casa noturna ali perto da... Não menciona. Uma casa noturna aqui nos arredores. Perto da delegacia, que lá sempre dava briga, assim, na saída. Eu já cansei de, em alguns plantões, separar a briga na frente ali da delegacia, né? Pessoal, no final de semana, vocês acham que o interior de Santa Catarina é light, mas não é, né, Bruno? Acontece muito. Mas só para encerrar, o índice de criminalidade é muito alto aqui na região? O que você considera, assim? Olha, tem bastante crime, né? Mas, assim, se comparar com grandes centros, né, capitais do país, tá bem aquém, assim, né? Isso é um ponto positivo aqui da região, né? Tem um policiamento reforçado, assim, proporcionalmente com a população tem bastante polícia. Então, isso ajuda a inibir, né, o crime e também dar uma resposta rápida para a sociedade, né? Ótimo. Então, se alguém está ouvindo esse podcast e está a fim de vir para cá para cometer safadezas, ilicitudes, crimes ou contravenções, não venham, porque o nosso policiamento é forte aqui, né? Bem atuante. E eu queria, Bruno, agradecer muito, 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 muito de novo a tua disponibilidade de vir traduzir um pouquinho pra gente como é que é essa vida na delegacia, o que acontece, o que é um boletim, um BO, né? O pessoal pergunta, mas o que é esse tal desse BO? Então, o BO, o que é o boletim de ocorrência? E para que os cidadãos saibam que os espaços proporcionados são acompanhados por policiais treinados, atentos às demandas da sociedade, tanto para prevenir quanto para repreender. Eu sou muito fã do trabalho da polícia e agradecer de público aqui porque se colocam sempre na nossa frente, né? Para nos defender o cidadão. Então eu sou muitíssimo fã do trabalho que vocês fazem, da coragem que vocês têm de nos defender. Obrigada, de público. E agora já ficou muito mais claro. Esse é o primeiro programa assim, que eu efetivamente várias coisas eu não sabia, porque não sou uma fã de direito penal. Obrigada a todos que nos acompanham. Eu vou deixar aqui as palavras finais para o Bruno, para os seus comentários e agradecimentos. Eu que agradeço, Jéssica, pelo convite. Na verdade, uma convocação, né? Uma convocação, uma intimação. E dizer que foi um prazer enorme participar aqui. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, né, das pessoas, né, que são rotineiras, né? E te parabenizar também pela iniciativa, né? O teu projeto é muito legal de tentar simplificar o direito, né? Essa questão
que muitas vezes assim é dúvida das pessoas, né? Tentar simplificar e tornar mais fácil e acessível para as pessoas, né? Que as pessoas não tenham medo de ir na delegacia, né? Pai, eu não vou lá que eu vou sair, eu vou ficar preso, né? Então não tenham medo de procurar os profissionais que são responsáveis por, como disse o Bruno, né? Prevenir, reprimir situações que venham de encontro às demandas, né? E às legislações e à proteção da nossa sociedade. Então, eles estão aí para nos proteger. De novo, obrigado, não tenham medo. Qualquer dúvida, né, Bruno? Que busquem a sua delegacia local. A todos, continuem nos acompanhando aqui e sabendo um pouquinho mais sobre os temas do direito que vocês têm dúvida, que vocês não entendem. Aqui na Juridioquê a gente traduz. Um abração para todos. Obrigada, Bruno. Opa, obrigado. Juridioquê, juridicô, juridiquês. Juridioquê, juridiquê. Juridiquê, juridicô, juridiquês. Juridiquê, juridicô, juridiquê.